Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que a paz de Deus, que excede a toda compreensão humana, habite ricamente na tua vida. Eu falei na devocional anterior sobre a oração direcionada a Deus. O que é a oração direcionada a Deus? É a oração de ações de graças, é a oração de louvor, é a oração de adoração. Mas hoje eu quero falar sobre a oração direcionada a nós mesmos. Como que é a oração direcionada a nós? Como deve ser feita a oração direcionada a nós mesmos? Lá em Mateus, no capítulo 7, os versículos 7 e 8 dizem assim: Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. O versículo 8 diz que todo o que busca encontra, todo o que bate a porta se abrirá, e todo o que pede recebe. Que declaração maravilhosa! Mas esta declaração, ela faz parte do seu dia a dia? Ou você já pediu alguma coisa e não recebeu? Se você já orou, pediu alguma coisa e não recebeu, é normal. Ora, mas como que é normal se a Bíblia está dizendo pedi e dar-se-vos-á? Se a Bíblia está dizendo buscai e achareis? Se a Bíblia está afirmando que se eu bater, a porta se abrirá. E por que eu oro pedindo alguma coisa e esta coisa não chega à minha vida? Por isso que nós precisamos entender a oração. Lá em Marcos, no capítulo 4, Jesus diz aos discípulos que eles deveriam passar para a outra margem. Jesus diz assim: passemos para a outra margem. Eles atravessariam, não era aquele lago, e houve uma grande tempestade. E os discípulos pensaram que morreriam, que não escapariam. Então eles despertam o Senhor e o Senhor repreende o vento e repreende a fúria do mar. Eles ficam admirados e Jesus fala assim para eles: homens de pequena fé. Certamente a fé que Jesus estava dizendo, se referindo a eles, não era a fé de acalmar tempestades, não era a fé de deter o vento, certamente não, mas a fé de que eles chegariam a outra margem. Por que chegariam a outra margem? Porque Jesus disse. Então, aquilo que está dito, aquilo que já está declarado, aquilo é verdade na nossa vida. Por exemplo, lá em Tiago diz que quem quiser sabedoria, peça a Deus e Ele liberalmente dá. Jesus, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo, Jesus disse assim: a minha paz vos dou. Ora, quando nós lemos ainda na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 14, diz que esta é a confiança que nós temos. Que se nós pedirmos alguma coisa a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos concede. Quando que nós devemos orar? A oração da fé. E quando que nós devemos orar? Faça-se a tua vontade. Toda oração é a oração da fé? Não, não é. Toda oração nós devemos colocar faça-se a tua vontade? Não, nós não devemos. Então, quando é que nós devemos orar a oração da fé? Quando há respaldo na palavra. Tudo aquilo que já tiver na palavra, com relação a você, a sua família, você deve exercer a oração da fé, pedir e crer que receberá. Por quê? Porque está escrito.
E aquele que falou que você receberá mesmo, porque ele não pode mentir. Ora, quando é que eu devo orar? Faça-se a tua vontade. Quando não houver na Bíblia nada mencionado naquela direção. Por exemplo, você que é solteiro, solteira. Senhor, eu quero me casar. Eu quero me casar e este ano eu vou casar. Eu vou fazer uma campanha de jejum e de oração porque eu vou me casar. Essa não é a oração da fé. Esta é a oração, faça-se a tua vontade. Por quê? Porque nada está escrito nesta direção. E naquilo que não tem nada que já nos direcione, nós precisamos colocar diante de Deus a nossa vontade, mas submeter a nossa vontade à vontade dele. Entende? Por isso que Jesus, no Getsêmani, havia um grande conflito entre a vontade dele e a vontade do Pai. E ele se rende ao Pai, dizendo, todavia, Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Espero que, de alguma forma, essa devocional ajude você a orar de forma mais direcionada. Que Deus te abençoe.